Vamos abrir a palavra de Deus, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo de número 13. Irmãos, domingo passado, uma irmã chegou para mim e disse assim: pastor, por que o senhor não prepara umas mensagens sobre a volta do Senhor Jesus, sobre a grande tribulação, arrebatamento da igreja? É um assunto assim bastante atual. E desde do dia que aquela irmã comentou comigo, domingo passado, eu senti aquilo como uma direção de Deus. Uma direção de Deus. E hoje de manhã confirmou essa direção de Deus na minha vida. Irmãos amados, nós precisamos saber, ou precisamos ter a consciência, que Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Jesus está voltando para levar a sua igreja consigo. Eu estou me lembrando agora da parábola das 10 virgens. Está na Bíblia, depois você pode procurar. Irmãos, a parábola das 10 virgens, essa parábola, ela ilustra direitinho o arrebatamento da igreja, ou a volta de Jesus para levar a sua igreja consigo. Irmãos, existiam 5 virgens prudentes, e a Bíblia Sagrada diz que existiam 5 virgens loucas, ou nécias, ou imprudentes. As 10 virgens, elas estavam se preparando para o casamento, porque o noivo haveria de chegar a qualquer momento. Mas o que aconteceu? 5 noivas, ou 5 virgens, ou 5 moças, as que eram prudentes, enquanto o noivo não chegava, elas foram, compraram azeite, e elas estavam com as suas botijas cheias de azeite, esperando a chegada do noivo, as suas lamparinas acesas, esperando o noivo. Irmãos, e as 5 virgens nécias, as 5 virgens imprudentes, ou as 5 virgens loucas, elas não se preocuparam em encher as suas lamparinas de azeite, e as suas lamparinas não conseguiram aguentar até a chegada do noivo, elas se apagaram. E a Bíblia Sagrada diz, nessa parábola eram histórias que Jesus contava, para ensinar uma realidade para o povo, para que o povo entendesse melhor aquilo que ele queria ensinar. E a parábola das 10 virgens estava querendo ensinar, ou Jesus estava querendo ensinar, alguma coisa a respeito do arrebatamento da igreja, a respeito da sua volta. Irmãos, e diz a Bíblia que quando chegou meia-noite, quando os relógios apontaram meia-noite, irmãos, o noivo bateu na porta, e as noivas que estavam preparadas, as noivas que estavam com as suas vasilhas cheias de azeite, elas entraram junto com o noivo. E as virgens nécias, loucas, que não estavam preparadas, e elas não estavam prontas ainda, e elas não conseguiram entrar com o noivo. Irmãos, isso ilustra o quê? A pessoa que está preparada para o arrebatamento da igreja, e a pessoa que não está preparada para o arrebatamento da igreja. Irmãos, estar com as nossas vasilhas cheias de azeite, significa nós estarmos cheios com o Espírito Santo. Significa nós estarmos comprometidos realmente com Jesus. As 5 virgens prudentes, elas estavam preparadas.
A hora que o noivo chegou, elas estavam preparadas para receber o noivo, mas as 5 nécias loucas, elas não estavam. Eu gostaria de fazer uma pergunta: qual é o grupo que você está? Você está no grupo das virgens prudentes, preparadas, ou você está no grupo das virgens nécias, loucas ou despreparadas? Irmãos, como disse o pastor Santa Rosa ontem lá na vila, no Jardim Aeroporto, irmãos queridos, o relógio já está chegando meia-noite. O relógio já está chegando meia-noite. Irmãos, a volta de Jesus para arrebatar a sua igreja está mais próximo do que nós imaginamos. Irmãos, de repente, num abrir e fechar de olhos, irmãos, nós poderemos ver o céu se rasgando e Jesus descendo para arrebatar a sua igreja. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a pouco, pode ser daqui 5 minutos, nós não sabemos. Irmãos, o relógio, ele ilustra a veracidade e a realidade. O relógio apontando para meia-noite, ele está apontando para a volta do Senhor Jesus, e já está mais próximo do que nós imaginamos. Quando eu estava no seminário, uma irmã muito abençoada e usada nas mãos de Deus na época, a irmã Arminda, muitos aqui conheceram a irmã Arminda, ela ainda era viva naquela época. Ela era muito usada nas mãos de Deus. Um dia a irmã Arminda estava na igreja, fazendo um trabalho semelhante ao trabalho que a irmã Sandra faz aqui, de libertação, de revelações. De repente a irmã Arminda disse: Deus está mostrando um relógio para mim, e esse relógio já está quase apontando para meia-noite. Irmãos, se naquela época o relógio já estava apontando quase meia-noite, isso há mais ou menos quase 30 anos atrás, 28 anos atrás mais ou menos, vocês imaginem hoje, esse relógio já andou mais ainda, e está mais perto de meia-noite ainda. Então, irmãos, precisamos estar preparados. Quer você acredite ou não acredite, pouco importa para Deus. Você sabia disso? Deus não está se importando se eu acredito que Ele vai voltar ou não. Irmãos, a realidade é que Ele vai voltar para arrebatar a sua igreja, irmãos, e logo logo nós estaremos juntos com o Senhor. Amém, queridos? Que bênção maravilhosa. Irmãos, é isso que Paulo está dizendo aqui no texto que nós acabamos de ler. 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13. Olha aqui o que diz o texto, versículo 15: dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Irmãos, Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Alguém poderia dizer assim: mas pastor, como que a gente sabe disso? Dá uma olhada para os noticiários, querido. Dá uma olhada para as revistas. Dá uma olhada para os jornais. Dá uma olhada para as notícias que você assiste na televisão. Dá uma olhada para as notícias que você assiste aí no seu rádio. Irmãos, quantas coisas acontecendo. Há esses dias atrás, lá na Rússia, um meteoro, ele conseguiu atravessar a camada de ozônio. Irmãos, e quase que ele atinge a terra. Só não foi mais fatal o negócio, porque aquele meteoro se despedaçou antes de atingir a cidade ali na Rússia.
Irmãos, ele conseguiu, o meteoro geralmente ele não consegue atravessar a camada da atmosfera. E aquele conseguiu, irmãos, quase causando uma catástrofe muito grande lá na Rússia. Esses dias atrás, nós nos deparamos com o tufão lá nas Filipinas. Irmãos, quantas mil pessoas morreram? Domingo passado, a Juliana passou aqui na frente aquele vídeo sobre a tragédia nas Filipinas, causada por aquele tufão terrível que aconteceu naquele lugar. Irmãos amados, já está aí na internet um cometa que está vindo em direção à Terra. Dizem os astrônomos que ele não vai atingir a Terra, mas ele poderá ser visto grande a olho nu. Irmãos, está vindo daqui uns dias, já vai ser podido ver ele passando perto do planeta Terra. Irmãos, estão aí os ciclones, estão aí os vendavais. Os irmãos viram o tsunami que arraso fez ali naquele lugar. Que destruição terrível. Os tornados que não existia aqui no Brasil, agora existe de uma forma comum. De vez em quando aparece na televisão um tornado aqui, outro tornado ali, outro tornado lá. Irmãos, terrível. Os ciclones no sul do nosso país. Quando se ouvia falar de ciclones, agora, irmãos, toda vez que vem frente fria, quase estão lá os ciclones fazendo arrasos e estragos ali no sul do nosso país. Quanta gente morrendo de fome, quanta gente na miséria. Irmãos, os hospitais superlotados. Irmãos, aparece uma doença, quando os médicos descobrem a vacina para aquela doença, de repente aparece outra pior, desafiando a medicina, e os médicos não sabem o que fazer. Irmãos, pestilências nos animais, pestilências nos seres humanos, e tantas outras coisas mais. Você assiste, você liga no programa do Datena, liga no programa do Marcelo Rezende, irmãos, é só tragédia. Marido matando a esposa, esposa matando o marido, namorado matando namorada, namorada matando namorado, é o pai matando o seu próprio filho. Irmãos, são os filhos adultos matando o seu próprio pai. Irmãos, são as drogas se disseminando pela face da terra de uma forma terrível. Eu já disse aqui na igreja que eu assisti uma reportagem um dia. Os cientistas estavam reunidos, preocupados em cultivar o planeta Marte. E alguém perguntou assim: mas por que vocês estão querendo cultivar Marte? Nós estamos querendo cultivar, porque dentro de aproximadamente não sei quantos anos, a terra não vai ter alimento para alimentar os seus habitantes. Não vai muito longe. A terra não vai conseguir produzir o suficiente para alimentar os seus habitantes. Então a gente já está pensando em algum outro lugar fora do planeta Terra, onde a gente consiga plantar alimento para matar a fome do povo, ou para sustentar esse povo. Irmãos, a água potável se acabando. Existem muitos lugares que já não existe a água potável. Irmãos, são sinais que evidenciam a volta de Jesus. São sinais que evidenciam que Jesus está voltando, e a volta dele está mais próxima do que nós imaginamos. E muitas vezes nós estamos aí, levando a nossa vida, deixando a nossa vida sendo levada do jeito que o diabo quer. Não estamos nem um pouquinho preocupados com a eternidade da nossa alma. Não estamos nem um pouquinho preocupados com a volta de Jesus. Havia, irmãos, um slogan que dizia assim: vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Está errado, irmãos. Vivamos o dia de hoje como se Jesus Cristo fosse voltar hoje mesmo, daqui a pouco. Nós precisamos estar preparados, olhando para Jesus, olhando para cima. Aleluia.
O salmista certa vez disse, não é? Elevo os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O outro texto diz, olhando para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Quem está preparado para a volta de Jesus? Pergunta para o seu irmão aí. Está preparado, irmão, para a volta de Jesus? Está preparado para ser arrebatado se Jesus voltar hoje? Se Jesus voltar agora? Você está pronto? Está pronto? A Bíblia diz que Jesus está preparando uma igreja imaculada, sem rugas. Jesus está preparando uma igreja limpa, abençoada, para subir com Ele naquele dia maravilhoso. Irmãos, hoje nós dissemos na escola bíblica dominical, aliás o assunto hoje foi sobre a autoridade do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nós entramos nesse assunto, irmãos, e o que foi dito, alguém disse hoje na escola dominical, e disse com muita propriedade, irmãos, quantos evangelhos estão sendo pregados por aí, evangelhos falsos, evangelhos fáceis de ser vividos, evangelhos sem comprometimento com a palavra, evangelhos, irmãos, que não causam impacto nenhum no coração da pessoa. Quantos evangelhos estão sendo pregados por aí, irmãos, evangelhos que não exigem comprometimento com Deus e muito menos com a sua palavra. Irmãos, quantos evangelhos estão sendo pregados por aí, dizendo que se a pessoa aceitar Jesus vai ser rica, vai ter bastante carro, vai ter bastante dinheiro, mas evangelhos que não ensinam a pessoa, que a pessoa tem que aceitar Jesus como Salvador, tem que se arrepender dos seus pecados, tem que ter uma vida lavada e remida pelo sangue do Senhor Jesus. Irmãos, essa é a missão da igreja, é pregar o Evangelho. Paulo disse, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação da humanidade. Irmãos, o Evangelho, ele tem poder para salvar, ele tem poder para transformar, e a Bíblia, irmãos, sagrada, ela nos diz assim, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Mas pastor, que negócio é esse? Que coisa estranha é essa? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Sabe o que significa isso, irmão? Significa aqueles que dizem Senhor, aqueles que dizem ser cristãos, mas não têm compromisso com Deus. Dizem que são filhos de Deus, mas nunca aceitaram a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Irmãos, existem muitos cristãos, às vezes até se dizem evangélicos, mas estão com a vida cheia de pecado, estão com a sua vida toda torta, estão com a sua vida toda desarrumada, estão com a sua vida toda descomprometida com Deus e com a sua palavra. É por isso que a Bíblia diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Mas irmãos, só entrará no reino de Deus aquele que diz Senhor, Senhor, mas está comprometido com Jesus, está comprometido com a sua palavra, entregou a sua vida para Jesus de verdade, teve uma vida transformada de verdade na presença do Senhor. Não estão comprometidas com o pecado, não estão comprometidos com o vício, não estão comprometidos com a imoralidade, estão comprometidos com Jesus e com a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, são esses que subirão no dia do arrebatamento da igreja. É por isso que a Bíblia fala o quê? Largo é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Mas estreita é a porta que conduz à salvação, e poucos são os que entram por essa porta.
Eu gostaria de dizer para você que me ouve neste instante, eu gostaria de dizer para você que me assiste nesse instante, através do programa Renovada na TV, aqueles que me ouvem pela Rádio Cultura, aqueles que estão me assistindo pela internet agora, entreguem a sua vida para Jesus, peça perdão pelos seus pecados, assumam um compromisso sério com Jesus nessa noite, digam para Jesus assim: Jesus, entra na minha vida, entre na minha casa, como diz Regis Danese, e muda a minha vida, transforma a minha vida, faça algo maravilhoso na minha vida. Eu quero ter um compromisso sério com o Senhor no dia de hoje. Diga isso para Jesus. Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, registra o meu nome no livro da vida, que eu quero ter um compromisso com o Senhor. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Eu tenho certeza que Jesus vai te receber com os braços abertos, e o nome dele será grandemente glorificado em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a palavra de Deus diz que Jesus vai voltar. Jesus, ele vai voltar. A igreja será arrebatada. Irmãos, o que significa arrebatada? Irmãos, arrebatada significa arrancada com força. Arrebatada significa ser levada, significa ser tirada com violência. Irmãos, a palavra arrebatamento significa que a igreja, ela vai ser tirada da face da terra de forma repentina, de forma rápida, de forma urgente. Não vai dar tempo de ninguém dizer assim: eu vou tarracar no pé do irmão Carlide para subir junto com ele. Não vai dar tempo de ninguém dizer assim: eu vou tarracar no pé do pastor Jorge, que eu quero subir com ele. Não vai dar tempo de ninguém sair correndo na hora e dizer assim: ai Senhor, eu estou me arrependendo agora eu sei que é verdade que o Senhor vai voltar. Gente, não vai dar tempo disso não. Arrebatamento significa algo rápido, arrebatamento significa algo urgente, significa algo que vai acontecer a hora que ninguém espera. A Bíblia Sagrada diz que Jesus vai voltar como um ladrão de noite. O dia do arrebatamento será como um ladrão quando vem roubar uma casa. O dono não sabe o dia, o dono não sabe a hora, porque se o dono soubesse o dia, se o dono soubesse a hora, ele se prepararia e ele não deixaria o ladrão roubar a sua casa. Mas o ladrão, irmãos, ele vem a hora em que menos espera, em que menos a pessoa espera. Assim será a volta de Jesus para arrebatar a sua igreja. Vai ser no momento em que ninguém espera. Irmãos, vai ser algo assim, de uma hora para outra. Vai ser algo que vai acontecer repentinamente. A Bíblia Sagrada diz assim: porque assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Você já viu um relâmpago? Já viu? Quem aqui viu relâmpago? Isso, o relâmpago, quando você menos espera, aconteceu, não é assim? O relâmpago não dá para a gente prever quando ele vai acontecer. Não dá para prever quando ele vai acontecer. É por isso que a pessoa assusta quando ele acontece. Aquele relâmpago, aquele trovão, dá um susto na pessoa, porque é algo inesperado. E ele é algo rápido também. Se você piscar o olho na hora que dá o relâmpago, quase que você não vê ele, de tão rápido que é. Irmãos, assim será a volta de Jesus para arrebatar a sua igreja. Jesus, irmãos, está voltando. Aceite isso, coloque isso no seu coração. Trabalhe pensando nisso, durma pensando nisso, almoce pensando nisso, viaje pensando nisso, divirta-se pensando nisso,
Vá na pescaria pensando nisso. Irmão, sempre olhando para cima, porque de repente Jesus pode voltar para arrebatar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e quando nós olhamos, já estou terminando já, quando nós olhamos aqui para 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 13 em diante, irmãos, eu destaquei aqui algumas coisas interessantes que esse texto diz com respeito ao arrebatamento da igreja. Olha bem, e eu gostaria que você visse na sua Bíblia aí também. Irmãos, o que acontecerá no arrebatamento? Irmãos, a palavra de Deus diz que haverá um grande brado, haverá um grande alarido, um grande brado, um grande grito, um grande alarido. Olha aí o que diz a Bíblia no versículo 16 do capítulo 4 de 1 aos Tessalonicenses: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. A outra tradução diz com grande brado, com grande grito. Irmãos, o que é esse brado, esse grito aqui? Irmãos queridos, nós podemos entender que esse grito é o chamado de Jesus, dizendo: vem a minha igreja, venha e possuir o gozo que vos está preparado desde a fundação do mundo. Irmãos, esse alarido, esse brado, esse grito, irmãos, pode ser o grito do próprio Jesus, dizendo: vem, suba para se encontrar comigo e morar para sempre, porque eu sou o Senhor teu Deus. Aleluia! Irmãos, uma outra coisa interessante, a Bíblia Sagrada diz aqui sobre a voz de arcanjo: descerá com alarido e com voz de arcanjo. Irmãos, as escrituras, elas se referem a um único arcanjo, que é o chefe dos anjos, que é o chamado arcanjo Miguel. Irmãos, no dia do arrebatamento, o arcanjo Miguel também estará descendo juntamente com Jesus, anunciando a volta de Jesus, anunciando o retorno de Jesus para arrebatar a sua igreja. Irmãos, uma outra coisa que Paulo diz aqui, nesse texto que vocês estão abertos, a Bíblia Sagrada diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha aí o que diz a Bíblia: porque nós cremos. Onde está aqui? Deixa eu ver aqui, ó. Não quero, porém, que os irmãos sejais ignorantes acerca dos que já dormem, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, ou seja, morreram, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. No dia do arrebatamento, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E você me perguntaria: pastor Josué, mas quem? A expressão morreram em Cristo se refere à igreja de Cristo, aqueles que morreram desde o primeiro salvo da igreja até o último dia, aqueles que morreram em Cristo, naquele dia ressuscitarão com um corpo novo, com um corpo transformado, com um corpo glorificado, e subirão também para se encontrar com Jesus nos ares. Pastor, mas o meu pai então vai ressuscitar nesse dia? Vai. Pastor, a minha mãe vai ressuscitar nesse dia? Vai. O meu tio, o meu avô, que tanto me ensinou a palavra, pregou a palavra para mim, me trouxe na escola bíblica dominical, ele já morreu, já foi, naquele dia ele vai ressuscitar com um corpo transformado. Vai. A Bíblia diz que todos aqueles que aceitaram a Jesus, desde o começo, aqueles que morreram salvos por Jesus, desde o começo até naquela época,
ressuscitarão para se encontrar com Jesus nos ares. Que bênção maravilhosa! Irmãos, que bênção maravilhosa! Isso é o que a Bíblia está dizendo. Não sou eu quem estou dizendo, é a Bíblia. Eu apenas estou pregando aquilo que está aqui na Bíblia. Aí Paulo continua dizendo: depois, nós os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Você leu aí comigo? Você leu aí comigo? Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Se os que ressuscitarem naquele dia terão um novo corpo, um corpo glorificado, um corpo sem manchas, sem defeitos, um corpo sem doenças, um corpo glorificado, nós, os que estivermos vivos, também teremos um corpo novo. Esse corpo aqui, feio, horroroso, careca, vai desaparecer, irmãos, e eu vou ali ser transformado, um ser, uma pessoa muito bonita, perfeita, sem doença nenhuma, sem problema nenhum, sem defeito nenhum, um corpo glorificado. E a Bíblia diz que nós estaremos nos somando aos ressuscitados, e então todos juntos subiremos para nos encontrar com o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Irmãos, isso é maravilhoso. Nós iremos passar por uma transformação igual a dos que haviam morrido. Nós seremos transformados, disse Paulo. O nosso corpo abatido terá de ser transformado igual o corpo de glória do Senhor Jesus, e subiremos para nos encontrar com o Senhor nos ares. Agora, irmãos, quem participará do arrebatamento? Todos os salvos por Cristo, todos os que aceitaram a Jesus como Salvador, todos os que foram fiéis na presença do Senhor, tiveram compromisso real com Jesus. Agora, irmãos, tem muita gente que brinca de ser fiel. Ah, você é evangélico? Sou. Mas a vida da pessoa é uma vida toda torta, toda corrompida, toda cheia de pecado. Cuidado, irmão, cuidado. A Bíblia diz que só subirão naquele dia aqueles que estiverem comprometimento com a palavra e com Jesus. Aqueles que tiverem os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Esses serão arrebatados e estarão para sempre com o Senhor. Pastor, quando será esse arrebatamento? Não sei. A Bíblia Sagrada diz, porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos, mas unicamente o Pai. Apesar que muitos pregadores falsos por aí têm marcado a data da volta de Jesus, vai ser tal ano, vai ser tal dia, vai ser tal horário. Irmãos, isso tudo é mentira, porque a Bíblia diz que daquele dia e hora ninguém sabe, ninguém. Jesus vai voltar no dia e no horário em que ninguém espera. Amém? Nós precisamos estar prontos para subir com Jesus.